Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Seara do Mestre. Antes de nós iniciarmos a nossa exposição doutrinária dessa noite, nós passaremos alguns avisos, alguns convites. Já está à disposição ali na entrada o boletim informativo do Seara, que consta a grade com toda a programação das exposições doutrinárias da casa. É gratuito, quem quiser pode pegar, levar para casa, com algumas notícias do movimento espírita, com uma mensagem do espírito Josué, enfim, com várias informações importantes dos acontecimentos daqui da casa e do movimento espírita. Também está acontecendo, e quem quiser, tiver o desejo, pode participar do IED, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, que acontece na segunda-feira, toda segunda-feira, às 19 horas aqui na casa. Quem tem interesse em participar, ainda é possível fazer isso. Também queremos convidar a todos, que é um convite bastante especial para a nossa casa, que é a sopa no pão, que será realizado no próximo sábado, dia 11. Sem ser no sábado amanhã, no próximo dia 11. Que acontecerá aqui na casa às 19h30. E os cartões estão à disposição aqui na livraria, ali na frente. Quem tem interesse também pode adquirir, convidar a família, convidar amigos, né? Aproveitando esse friozinho, uma sopinha bem quentinha, é muito gostoso. Também nós solicitamos que quem tiver celular, que se for possível, deixar no modo silencioso. Tá? Nós vamos convidar então o Gustavo para fazer uma leitura de uma mensagem. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Então, nesse momento em que nós iniciamos as nossas atividades de exposição doutrinária, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando uma sintonia, buscando uma harmonização, serenando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para bem assimilarmos tudo aquilo que iremos refletir essa noite. Amado Deus, que possamos nos envolver com energias de amor, com bons pensamentos, com ideias sãs, buscando desta forma nos envolver com energias de amor, buscando através do estudo, da reflexão, da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, ampliar o nosso conhecimento dessas leis que nos regem, conhecimento, amado Deus, daquilo que ainda necessitamos aprender para construirmos o nosso dia a dia melhor. Amado Pai, que possamos, enquanto estivermos aqui, ouvindo, estarmos receptivos a essas reflexões e que essas reflexões possam envolver-nos, nos propiciando uma mudança de postura no nosso dia a dia, que possamos vivenciar esses conhecimentos, esses aprendizados na nossa vida, objetivando desta forma o nosso melhoramento. Amigo Jesus, também te rogamos
a proteção e o amparo para o expositor desta noite, para que ele possa, com discernimento, com equilíbrio, fazer as suas reflexões, nos trazer tudo aquilo que ele preparou de forma coerente, para que possamos desta forma, em sintonia com o mais alto, sermos envolvidos pelos fluidos de amor. Amado Deus, com essa prece, estamos iniciando a exposição doutrinária dessa noite. Então, hoje, o nosso irmão Roberto irá falar sobre por que Deus permite a dor. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Por que Deus permite a dor? É uma dúvida que carregamos dentro de nós. Leon Denis, um dos mais ativos prosseguidores da obra de Allan Kardec, também francês, lançou um livro, e só o título do livro ele é bastante, eu acho um dos nomes mais bonitos de livro, é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O livro em si já é um compêndio, o título dele. Mas nesse livro, onde ele fala então do problema do ser, do destino e da dor, na sua terceira parte, no capítulo 26, ele especifica um pouco mais sobre a questão da dor. E ali ele nos coloca uma afirmativa. Tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e que os levou à dúvida e ao pessimismo. Por que Deus permite a dor? Esse é um dos grandes questionamentos da humanidade. E a gente começa a perguntar outras coisas. Por que existe a dor? Qual é o objetivo da dor? A dor tem um objetivo? Qual é essa finalidade? E mais aprofundando um pouquinho, qual é a justiça da dor? Para a gente analisar esse tema de hoje, nós temos que olhar alguns aspectos. Vamos ver esse tema sob 3 olhares, basicamente. Pela visão do materialismo, onde não admite nada além da matéria, não admite alma, nem um ser criador, nós encontramos algumas explicações para dores. E é muito fácil identificar algumas causas das dores. Se você apertar o dedo numa porta, a causa é esse descuidado que a porta apertou e as terminações nervosas provocaram a dor. É a explicação do materialista, onde a gente encontra uma causa quase que imediata ou pouco tempo antes para ter provocado a dor. Algumas doenças que nós identificamos hoje, já se sabe as causas dela em algumas condutas inadequadas do ser humano. Mas, mesmo sobre esta visão, há dores que não conseguimos encontrar explicações. Então, para o materialista, algumas coisas que você não encontra uma causa, é questão de sorte ou azar. Alguns têm mais sorte, outros mais azar. Então, alguns podem sofrer dor e outros não por causa dessa questão de sorte ou azar, ou, em outras palavras, ao acaso. Essa é uma explicação implausível, inadmitível para um ser que pensa, um ser racional. Colocar as nossas situações da vida numa situação do acaso.
Então, o materialista não consegue explicar o problema da dor. Vamos entrar pelo viés do espiritualista, começando pelaquela visão do espiritualista dogmático, das religiões dogmáticas, que acredita, sim, em algo além da matéria, seja a alma, ou o nome que queira dar para isso, e que a vida persiste, inclusive, após a morte do corpo físico. E o espiritualista, nesse sentido, acredita também num ser criador, Deus. Só que a visão, talvez, dessas religiões dogmáticas, consegue enxergar um Deus ainda, talvez como um velhinho de barbas longas, sabedoria, que fica observando do alto das nuvens, ou não sei de onde, nos punindo quando erramos e nos recompensando quando acertamos. É uma visão ainda muito infantil do que é Deus. E questão de culpa, recompensa, castigo, não entra muito bem no nosso raciocínio de um ser que está lá nos ameaçando com um castigo quando erramos. E essas religiões dogmáticas têm uma visão ainda de que nós só passamos uma existência terrena, uma existência na matéria, a unicidade das existências. Esta visão explica também algumas dores, que muitas das situações que passamos são consequências de ações más que tivemos. Só que é aquela visão ainda infantil. Você fez uma coisa errada, então Deus vai te punir, como se fosse um castigo ou uma punição. E esse castigo e a punição vêm como um sofrimento, como uma dor. Mesmo sobre essa visão, há dores que não encontramos explicações. Não encontramos o porquê disso. Então, esses seguidores ou adeptos dessa filosofia de vida dizem: não questionemos, isso faz parte dos desígnios de Deus. Não nos cabe mais aceitar respostas tão simplórias como essas a respeito disso. Porque aquele grande questionamento que podemos fazer, como um exemplo, Deus é justo, Pai amoroso, por que permite que nasçam crianças com tantos problemas físicos? E muitas vezes, uma gestação que vai até o fim, a criança até nem vem à vida, ou vive poucas horas. Não há explicação sobre essa visão de vida, sobre essa visão de Deus para as nossas dores. A única explicação plausível para nós é a explicação que a doutrina espírita nos traz. Na doutrina espírita nós entendemos que somos um espírito imortal, que temos uma multiplicidade muito grande de existências, que denominamos reencarnações. Que há sim uma lei de causa e efeito que rege o nosso mundo físico e moral, onde aquele exemplo de apertar um dedo numa porta dói, mas uma ação negativa, uma ação equivocada também provoca certas dores, às vezes não físicas, mas morais. Mas acima de tudo, há também uma lei de evolução, onde todos nós temos essas muitas existências para que nós possamos evoluir, aprender, nos aperfeiçoar. A doutrina espírita, então, nos apresenta aquele Deus Pai, como Jesus disse. Deus é Pai. Mas aquele Pai com um P maiúsculo. Aquele Pai que nos protege, que nos ampara, que nos auxilia. Um Pai amoroso, justo e misericordioso. Então se deixa de lado, ao olhar para Deus, aquela visão de um velhinho de barbas longas. Porque a gente começa a olhar
muitas imagens que o homem quer fazer de Deus, e ele procura simbolizar através de coisas que nós conhecemos, como um triângulo, como uma estrela, como raios de luz, ou como um homem. Então nós temos que começar a tirar da nossa mente essa ideia de Deus como um homem, como alguma coisa, para espiritualizá-lo, desmaterializar essa figura de Deus na nossa mente. E no Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec, que muito nós nos lembramos, que é Deus, para nós entendermos, basta entendermos que é uma inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Que Ele é um ser onipresente. Deus não está longe de nós. Ele não está acima das nuvens, ou seja, num planeta mais evoluído que a gente gostaria de imaginar. Deus está onipresente. Está junto de nós, sempre. Nós que muitas vezes nos isolamos dessa presença de Deus, porque Ele é todo amor. Então o ser que é onipresente e todo amor, não pode provocar castigo, não pode provocar dores, não pode deixar que aconteça injustiças a cada um de nós. Mais adiante no Livro dos Espíritos, depois da primeira questão, que foi aquela que citamos, a partir da questão 10 a 13, Kardec vai questionar um pouco como podemos compreender a Deus. E os Espíritos nos dizem que não podemos compreendê-lo com a nossa inteligência pequena, mas podemos ter uma ideia, ainda imperfeita, dos seus atributos. E esses atributos que os Espíritos nos dizem é que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. É muito interessante que quando Kardec pegou esses dados dos espíritos superiores, ele colocou um paradigma para nós compreendermos as leis morais que regem o mundo. Se alguma coisa fere algum desses princípios, não fazem parte das leis divinas. Então Deus é soberanamente justo e bom. Se alguma coisa fere a esse princípio, não faz parte das leis divinas. Partindo desse princípio, voltamos à questão inicial. Por que Deus permite a dor? Como um ser que ama tanto, como citamos há pouco, Deus nos ama incondicionalmente, permite que o ser amado sofra a dor. E nós sofremos dores. E colocamos aqui dor no sentido de qualquer situação desagradável, desconfortável, sofrimento e aflições. Mas não é difícil de entender, porque nós nos lembramos. Quem de nós aqui já não sofreu a situação como pai, como avô, como tio, de levar o seu filho, seu neto, seu sobrinho para ser vacinado? Quem de nós, talvez, em algum momento, teve que deixar seu filho nas mãos de um cirurgião para que ele sofresse um procedimento cirúrgico, que sabemos ser doloroso, mas sabemos ser importante para a manutenção da sua saúde, da sua vida física. Quando levávamos nossas filhas para tomar vacina, muito pequenininhas, às vezes de berço, e elas não falavam ainda, mas quando levava aquela picada que doía, pelo olhar podiam dizer para nós assim: mas pai, tu que me ama tanto, deixa eu sofrer essa dor? O que a gente pensava? É porque eu te amo tanto, é que eu te faço receber essa vacina, essa dor, mas que vai te proteger contra muitos males. Você deixa porque você sabe que essa dor é o melhor para seu filho. Deus é assim, de uma potência muito superior à nossa, de compreensões muito superior à nossa. Então nós temos que começar a olhar a nossa vida, a nossa atual existência, como apenas um fragmento de uma existência milenar
do espírito imortal. Às vezes, nesta encarnação, nós necessitamos passar por esses procedimentos cirúrgicos para extirpar um tumor que nós mesmos criamos dentro de nós. São essas dores que a vida nos mostra, nos apresenta, como um remédio amargo, mas que serve para nos curar das feridas, das nossas mazelas, das nossas imperfeições morais. Kardec se debruçou sobre esse tema, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o mais longo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E lá ele usa aquela frase do Evangelho: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E lá, nesse texto, nós vamos entender que há sempre justiça nas aflições. Temos que nos lembrar, Deus, num dos seus atributos, soberanamente justo. Então tem que haver justiça, mesmo quando haja uma dificuldade muito grande para nós. E Kardec coloca no texto: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. E lá nós vamos entender que há causas que são da vida existente, da vida presente, as causas atuais das aflições. A causa primária está nessa vida presente. É mais fácil de entender esta causa. É mais fácil porque nós paramos para pensar um pouquinho e identificamos o porquê estamos sofrendo aquela necessidade. Muito simples de entendermos. Está se aproximando do fim de semana. Domingo é um dia que nós gostamos de comer churrascos, é um hábito ainda muito comum aqui, e muitos abusam do alimento no fim de semana. A consequência disso, na segunda-feira, é uma indisposição estomacal, alguma coisa, um desconforto físico provocado pelo excesso. E entendemos que isso não é um castigo de Deus, mas é um abuso que nós fizemos de alguma coisa. Kardec disse: quantos males e enfermidades são consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Se isso acontece no mundo físico, no caso da alimentação, isso acontece também nas questões morais. Quando você abusa do seu poder, da sua vaidade, da sua prepotência, isso vai dar um desconforto moral que pode provocar dores e sofrimentos no campo da moral. Continua Allan Kardec: quantas dissensões e querelas funestas, quantas picuinhas que nós nos envolvemos, se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas inimizades não conquistamos, porque naquele momento, às vezes, não calamos alguma coisa, nos sentimos ofendidos. Provoca dores, provoca desconfortos, provoca uma intranquilidade íntima. Mas Kardec vai mais longe. Ele nos diz que sim, tem causas que nós encontramos nessa existência atual, mas há as causas anteriores a essa existência. Porque as causas daquela dificuldade são completamente estranhas para nós. E a dor, aparentemente, nos atinge como uma fatalidade, que a gente não consegue entender por que aquilo, estamos sofrendo aquilo. Por que essa dificuldade tão grande? Por que meu filho sofre isso? Por que a minha família está desse jeito? Por que dessas situações? Objetivamente, nós não conhecemos as causas, porque elas passam por um processo de esquecimento, inclusive, muito útil para nós. Mas essas situações, então, entre aquelas, às vezes a perda de um ente querido de uma hora para outra, a gente não entende o porquê daquilo. Acidentes que acontecem conosco, com alguém próximo a nós, que nenhuma providência poderia impedir.
reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Você se precaveu contra tudo e mesmo assim, economicamente você foi à bancarrota. Os próprios flagelos naturais, enquanto alguns estão envolvidos, outros escapam. O porquê disso? E uma das causas mais complicadas de entendermos. Porque crianças nascem com enfermidades e porque morrem, às vezes, em tão tenra idade. Estão nas existências anteriores essas causas. E a explicação se encontra na solidariedade entre essas existências, entre as nossas reencarnações. Porque nós somos um espírito, sim, imortal, que vive essas várias experiências. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje somos o resultado do ontem, dessa encarnação e das existências anteriores. Muitas vezes, essas atribulações da vida, as dores, os sofrimentos, são impostos a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para que eles possam, através desse sofrimento, despertar e fazer escolhas com um pouco mais de conhecimento de causa. São aqueles espíritos muito aferrados, de difícil abertura, e às vezes somente um sofrimento pode fazer abrir seu coração e a sua mente. São as chamadas expiações. Mas também essas vicissitudes e outras vezes podem vir a espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram em encarnações anteriores e pedem para recomeçar uma tarefa que não acabaram ou que conduziram de maneira equivocada, para não perder os benefícios do trabalho bem feito. Neste caso, são as situações de sofrimento chamadas como expiações, porque é um resgate de equívocos do passado, mas também como provas, em vistas a um aperfeiçoamento para o futuro. Então, são espíritos que, olhando a sua trajetória, perceberam que cometeram equívocos. E entendem que, sem a reparação do mal, só o arrependimento não basta, mas é necessário reparar aquilo que fizeram errado. Arrumar a parede que foi construída torta, para que a casa tenha uma boa estrutura. Então, são esses espíritos que vêm enfrentando dificuldades e dores, às vezes incompreensíveis pela existência atual, mas que o ligam a equívocos do passado. E ainda os casos em que não estão nenhuma das duas situações anteriores. Ou seja, são casos que não estão ligados a faltas anteriores, nem dessa, nem de outras existências. Esses são os casos daqueles espíritos conscientes. Espíritos conscientes que solicitam muitas vezes uma reencarnação com muitas dificuldades e sofrimentos. Não porque estão reparando, não porque estão reparando equívocos do passado, construindo coisas equivocadas, mas porque pedem como provas para a sua evolução se tornar mais consistente. São espíritos conscientes do processo de evolução. Ele mesmo solicita para a sua depuração. E esses espíritos, muitas vezes, vêm como missionários, para nos servir, inclusive, como exemplos, para ver que todos nós podemos, sim, superar as dores e as dificuldades, sem nos revoltarmos contra Deus. Então, muitas vezes, são espíritos que vêm numa situação de muita dificuldade para receber até espíritos mais endividados. E serve de apoio e amparo para esses espíritos. Então, a expiação serve sempre como uma prova. Mas a prova nem sempre é uma expiação.
Mas em ambos os casos demonstra ainda um sinal de inferioridade do espírito. No terceiro caso, o caso de missão, são espíritos mais elevados, porque solicitam para servir de amparo para espíritos mais imperfeitos. Esses três casos citamos rapidamente para nos lembrarmos de que nós, em qualquer situação que seja, não devemos nos revoltar. Seja expiação, prova ou missão, devemos nos submeter com resignação frente às dores que nos acometem. Lembremos, Deus é soberanamente justo, sim. Mas não esquecemos que Ele é soberanamente bom. E a sua bondade nos permite que nós mesmos reparemos os erros que nós mesmos cometemos no passado. Ninguém pode quitar o nosso débito frente às leis divinas. Ninguém pode quitar aquilo que é nosso. Senão, aonde estaria o aprendizado? Aonde estaria a justiça? Deus é justo, é bom e é misericordioso. Tem misericórdia, amor profundo conosco, pelas nossas dores. E essa misericórdia é tão grande que Ele vai apresentando as vicissitudes para nós de acordo com as nossas forças. Não nos coloca, apesar de sermos espíritos talvez com débitos muito grandes, mas não é nos colocado toda a carga negativa para que nós reparemos tudo de uma vez só. Então, gradualmente, nós vamos superando as nossas dificuldades, vindo as dores, de acordo com a nossa força. Como diz aquele ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor. E é bem assim que acontece. Por mais que a gente possa pensar, não, mas eu não tenho força para enfrentar isso, pode ter certeza que você tem. Não vai ter uma dor superior àquilo que você possa enfrentar. Lembramos-nos de um caso, de um relatado certa vez num jornal espírita, de um pai e uma mãe espíritas. E queriam muito uma criança, um filho, e veio a gestação desse filho. Com muito carinho, foi recebido, começou a gestação, foi feito os exames, foi feito que a criança era anencéfala. Não tinha uma parte do cérebro. Sabe-se que, na maior parte dos casos, essa criança, quando vem ao nascimento, quando não morre antes da gestação, fica poucas horas. Foi aconselhado à mãe e ao pai para que abortassem a criança. Eles, entendedores das leis divinas, mesmo com dor no coração, eles, não vamos fazer isso. Já temos um entendimento diferente. Vamos aceitar essa criança, esse espírito que veio através de nós, com muito amor. E vamos levar até onde for possível. E com muito carinho, faziam as preces, conversavam com aquele espírito que estava reencarnando ali, dizendo todo o carinho, entendendo a situação, acalmando-o, com muito amor. Chegou ao fim da gestação, a criança nasceu, durou poucas horas e depois morreu. Foi doloroso para os pais, mas eles, resignados, continuaram a sua vida, sem esmorecer. Algum tempo depois, num grupo mediúnico, onde eles participavam, numa casa espírita, apareceu um espírito e se manifestou. E apontou, através do médium, o dedo para a mãe que estava sentada à mesa mediúnica. E, de uma forma muito carinhosa, agradeceu todo o amor e carinho que aqui ele tinha recebido. E aí foi se dando conta que era o espírito daquela criança que não veio a nascer, a sobreviver. E ela demonstrando assim que todos aqueles 9 meses, 7 ou 9 meses que havia durado a gestação, aquele amor todo pacificou-o, transformou-o tão profundamente. Porque aquela gestação breve, com muitas deficiências materiais, físicas, era necessário para aquele espírito que tinha muitos débitos frente às leis divinas.
E os pais, de certa forma, estavam comprometidos parcialmente com aquilo. Mas toda aquela gestação levada com amor, sem revolta, transformou aquele espírito. E ele disse ainda, através daquele médium, que ele viria novamente para aquele casal, novamente como filha. Algum tempo depois, realmente nasce uma nova menina, linda e perfeita. Era esse espírito reencarnando. Esse entendimento da vida, das dificuldades, faz com que a gente enfrente tudo com mais serenidade. Leon Denis, num grande livro também chamado O Grande Enigma, ele nos diz que a condição atual de todas as almas é o justo resultado de suas existências passadas. Não nos queixemos de injustiça, de que Deus nos abandonou. Por que Deus permite a dor? Está na nossa trajetória passarmos por essa dificuldade, porque é o resultado da nossa existência. Mas ele continua, da mesma forma, na existência presente, nossa alma tece, dia por dia, por atos livres, a sorte que teremos no futuro. Essa é a beleza da vida. Se hoje estamos recolhendo a semeadura do passado, ao mesmo tempo estamos semeando a nossa colheita do futuro. Então entendemos hoje o porquê disso. Talvez não objetivamente, mas entendemos que há uma justiça naquilo que passamos. Mas mesmo assim, ou mesmo desta forma, entendemos que a partir de agora eu posso construir uma nova trajetória para mim. Emmanuel diz no livro Companheiros, através de Chico Xavier, conforme os princípios de causa e efeito que nos traçam a lei da reencarnação, cada qual de nós traz consigo a soma de tudo o que fez de si, com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionados até a completa extinção. Então nós trazemos tudo nessa bagagem e ao longo do tempo nós vamos subtraindo todos os males que fizemos, substituindo por coisas boas, por virtudes. Multiplicando então os bens que já possuamos para dividi-los com os outros na construção da felicidade geral. Joana de Ângeles também nos diz no livro Pelos Caminhos de Jesus, através do médium Divaldo Franco, reforçando a ideia: o homem, herdeiro de seus feitos passados, apresenta-se com a ceifa refletida na aparência de conduta. Nós somos herdeiros dos nossos feitos. O que hoje, a nossa conduta, o nosso cotidiano, nada mais é do que um reflexo, a colheita do que fizemos. A consciência culpada, que fugiu à justiça, inculpe em si mesma os tormentos de que precisa para o ressarcimento da vida. E Joana nos lembra, não há lá em cima nenhum ser, muito menos Deus, que está nos julgando, nos punindo, dizendo: você fez errado, agora você vai ser culpado, você vai sofrer para pagar. Não há isso. É a nossa própria consciência, somos nós mesmos que nos damos conta dos equívocos que cometemos. E aí, pela bondade do Pai, pedimos uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade nos traz às vezes as dores como a expiação necessária para nos lembrar a não cometer o mesmo equívoco. E ao mesmo tempo ela vem como uma prova para nós. Ao vencer aquela prova, vamos para um estágio superior, um estágio seguinte de evolução. Então não há ninguém nos julgando, nos apontando o dedo, a não ser nós mesmos. A nossa vida nada mais é do que o resultado de uma teia que nós vamos construindo através das nossas escolhas, nossas ações, nossos aprendizados. E essa teia não está isolada, ela está interligada com outras teias, com outros destinos, com aqueles que nos cercam, para que juntos possamos construir uma bela história
a caminho da luz. Uma bela história para que atinjamos a perfeição, que é aquele estágio onde os espíritos já não têm mais débitos a serem ressarcidos, mas apenas provas e aprendizados a serem conquistados. Nós estamos a esse caminho, quando estamos conscientes do nosso papel. Porque a nossa história não começou aqui, com certeza, e nem terminará aqui. Mas o que fizermos, sentirmos e pensarmos no hoje, isso vai ter repercussão no amanhã. Então Deus permite que soframos as dores hoje, porque nos ama infinitamente e quer a nossa felicidade. Não há nenhum erro que possamos ter cometido que não possa ser reparado. Nenhum. Deus, com esse amor infinito, abre todas as portas necessárias. Assim como não há nenhum mal, nenhuma dor que estejamos passando, que dure para sempre. Cabe a cada um de nós abreviar o próprio sofrimento, utilizando do sentimento de resignação frente às dores. E a resignação é entendimento da vida e o porquê do sofrimento. E quando entendemos, já não nos revoltamos mais, não nos desesperamos quando estamos enfrentando. Também do sentimento de serenidade, para que possamos manter sempre o equilíbrio durante todos os momentos da nossa vida. E também ainda do sentimento de fraternidade, para que possamos, que somos todos seres interligados. E nesse entendimento, que o nosso auxílio ao outro que enfrenta uma dor, na realidade estou auxiliando a mim mesmo, porque eu também recebo o amparo para enfrentar as minhas dores. E isso é o exercício da caridade. Como os Espíritos afirmam e Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mesmo no momento de maior turbulência, de dor, nós temos condições de auxiliar ainda, mesmo chorando, mesmo sofrendo. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, obra que merece uma leitura de cada um de nós. É a 4ª obra da codificação, que está fazendo 150 anos nesse 2015. No capítulo 6 ele diz: basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Não nos preocupemos com o que eu fiz no passado, qual foi meu erro. Não nos preocupemos, sabemos que há uma justiça divina. Não nos preocupemos com o passado, preocupemos com o que eu sou hoje, para melhorar a minha qualidade de vida, a minha forma de ver, assim plantando o meu futuro. Porque é importante, acrescentamos nós, é importante saber aonde nós queremos chegar. Assim como a infelicidade é resultado das nossas ações, a felicidade também só depende de nós. É um estado íntimo da alma. Não depende das condições exteriores, por mais difíceis que elas estejam. E a todos aqueles que perguntam para que serve, por que Deus permite a dor, ou melhor, para que serve a dor? Para que serve a dor? A sabedoria divina responde: para polir a pedra, para esculpir o mármore, para fundir o vidro, para martelar o ferro, para modificar a madeira. Ou seja, era para fazer com que cada alma, com seu esforço próprio, atinja a perfeição relativa e a felicidade. Leon Denis, para nós encerrarmos a nossa exposição de hoje, nos dá uma frase interessante também. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação.
Então, quando nos acometemos de alguma dor, naquele sentido amplo de dor, sofrimento, aflição, desconforto, é porque alguma coisa está em desequilíbrio, não está em harmonia com a lei divina. E aí nos vem a dor, para que nós entendamos, modere a sua alimentação, modere os seus atos, eduque-se para o bem. Então, quando nós passarmos por momentos difíceis, lembremos disso. O Pai nos ama tanto, que nos permite soframos a dor para que nós aprendamos e evoluamos. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos, e que Jesus nos ampare em todos os momentos. Passaremos agora ao passe espiritual. É importante que nos mantenhamos em harmonia, que nos mantenhamos com pensamento elevado, para melhor recebermos os fluidos dos benfeitores amigos que estão, desde que aqui chegamos, a nos envolver. E nesse instante queremos, amado Deus, Pai de infinita bondade, te agradecer pela oportunidade de estarmos vivendo aqui na Terra, pela oportunidade que temos de aprendizado. Te agradecer, amado Deus, pelas experiências que aqui estamos vivenciando e que possamos, através dessas reflexões que aqui fizemos hoje, perceber que essas vivências, essas experiências, que muitas vezes nos causam dor, aflição, sofrimento, é para o nosso aprendizado. Que possamos entender, compreender isso de uma forma educativa e não punitiva. Pois somente desta forma, essas experiências serão edificadoras. Mas te rogamos, amado Deus, que o teu amor fortaleça em nós a nossa fé e a nossa coragem, para podermos vivenciar ainda o que nos resta nessa nossa caminhada evolutiva, mas que possa ser feito com entendimento, com compreensão. E sabemos, amado Deus, que sempre junto de nós há uma pleiade de amigos nos auxiliando e nos sustentando nas nossas provas, nas nossas experiências. Amado Deus, nesse instante também te rogamos por todos os nossos irmãos que sofrem, por todos os nossos irmãos que equivocadamente se afastam de Ti nos momentos de dor. Rogamos que os fluidos amorosos possam envolver esses irmãos onde se encontrarem, nos hospitais, nos lares desarmonizados, enfim, amado Deus, que possa chegar até cada um deles esse alento. Te rogamos também por todos aqueles nossos entes queridos que encontram-se no mundo espiritual, que também chegue até eles a nossa saudade serena e o nosso desejo que estejam aproveitando essa estada com muito aprendizado. Na certeza do teu amparo e da tua proteção, estamos encerrando esse momento de reflexão da exposição doutrinária. Que assim seja. Todos nós já recebemos o passe espiritual. Se alguém ainda sentir necessidade de receber o passe na presença do trabalhador, aplicador de passes, que possa se dirigir às primeiras cadeiras que serão conduzidos. Lembramos da necessidade do silêncio e da prece nos momentos que antecedem o passe. Os demais que retornam aos seus lares, que possam retornar em segurança e que todos tenhamos um bom final de semana. Boa noite.